Olá para você que acompanha mais um podcast Mulher Pode, que é uma iniciativa do PL Mulher aqui no estado de São Paulo. Eu sou a Rosana Vale, deputada federal e também sou a presidente do PL Mulher aqui no estado. E durante esses momentos aí, 30, 40 minutos, a gente bate papo com mulheres que são do PL e que fazem a diferença. Elas são prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, deputadas, lideranças importantes do PL que vêm para somar ao partido. Nós estamos mudando a realidade, transformando a nossa nação. E nós começamos pelo bairro, pela cidade, pelo estado e pelo país. Hoje, a nossa entrevistada é uma mulher muito forte, ela é bacharel em Direito, é também empresária, veio para o PL e é pré-candidata a deputada federal. Eu estou falando da Tieme Smoskovski. Acertei o nome, né? Acertou, Rosana. Ela é uma mulher que vai bater um papo com a gente. Ela é da região de Santana do Parnaíba, que é próxima a Barueri, Alphaville. Isso. Tem muita experiência também em gravação de programa, porque é uma mulher da comunicação e é uma empresária da beleza. Então, seja muito bem-vinda. Nós trouxemos você aqui, Tieme, para você falar sobre a sua trajetória. Mas o nosso podcast, ele está incrementado. A nova temporada aqui, a gente colocou uns quadros diferentes. Então, ao longo desses quadros, você vai contando sua história também. Mas a gente vai começar com o primeiro quadro, que é a bandeira da semana. Os assuntos que são discutidos em Brasília, da política nacional, qual é o teu posicionamento. Então, a bandeira da semana, a gente teve a Erika Hilton, que foi eleita ali, com controvérsias, mas foi eleita a presidente da Comissão da Mulher. E eu quero que você fale sobre liderança feminina no Brasil. Você acredita que nós estamos avançando ou que ainda falta muito? Primeiro, quero agradecer a Deus por estar aqui no seu programa e agradecer ao convite da deputada federal, Rosana Vale. E referente à sua pergunta, se nós estamos avançando, eu vejo que nós estamos avançando, porém ainda falta muito para chegar onde a gente precisa chegar. Referente à comissão da mulher, que está aí com a Erika Hilton representando, o meu posicionamento é contrário. É contra, até porque as pautas que se tratam na comissão da mulher, ela não poderia presidir essa comissão. Ela não vivencia isso na pele, então não teria nem como a Tieme estar em uma comissão sobre esse perfil ideológico, e a Erika Hilton também não cabe a ela estar na comissão da mulher. Então, esse é o meu posicionamento. É verdade. Tem muita gente que questiona as deputadas que fazem parte dessa comissão. Eu estou nessa comissão desde 2019. Então, há uma organização interna na Câmara que faz com que cada partido, em determinado período, em determinado ano, seja responsável pela indicação da deputada que vai compor ou do deputado que vai compor. E infelizmente, o partido da Erika Hilton, o PSOL, a indicou, e a gente vê pelas pesquisas que mais de 80% da população feminina e da população brasileira foi contra essa indicação. Então, como você é pré-candidata a deputada federal, como você entende que deve ser o papel das deputadas, assim como você, que não concordam com essa indicação? O posicionamento durante o ano nessa comissão? Pois é. A gente fala que fica uma situação muito frágil, Porque não tem como nós não nos posicionarmos até o fim, manter realmente o nosso posicionamento contrário a essa presidência, porque realmente não nos representa. Então, o que eu vejo que um local que é para discutir coisas referentes à mulher, que é uma pauta tão importante de nossa defesa em si, a presidente que não vive isso e também não tem essa essência. Não tem essa essência. O que a gente tem visto hoje nessa comissão são, infelizmente, discussões, brigas, coisa que não tinha necessidade alguma de ter neste local. E o que a gente lamenta, as deputadas que fazem parte dessa comissão,
a postura também Exato. agressiva. Isso. Os discursos que foram falados no início, na posse, o discurso de posse da Erika Hilton foi na linha contrária de união. Ela foi agressiva, falando, olha, vocês podem latir, vocês são o esgoto, a escória, enfim. Pediu para a deputada também hidratar o cabelo. Isso, a Júlia Zanata. Ela se retirou, ela deixou a deputada falando sozinha. Sozinha não, mas ela teria que presidir ali, né? Estar ali. Então, foi realmente atitudes que não é o que a gente espera de quem realmente preside a Câmara das Mulheres. Não existe essa comissão das mulheres, uma pessoa que não tem a feminilidade. Você pode ter o seu posicionamento, mas ela é extremamente autoritária e agressiva. E, infelizmente, o tema central que é da comissão, que é a proteção das mulheres, ficou em segundo plano com essa militância ideológica. E a nossa missão, enquanto parlamentar ali, integrante da comissão, é justamente impedir que essas pautas ideológicas se sobreponham às pautas necessárias. Feminicídio no Brasil. Nós explodimos em casos de feminicídio só esse ano. 1.000 casos registrados até agora, entre janeiro e o mês que nós estamos. E isso é um absurdo e, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o governo federal por abaixo as políticas públicas para as mulheres. Nem 15% do orçamento do governo federal, que era destinado às mulheres, à proteção e ao combate ao feminicídio, nem 15% foram efetivados. Então, já encaixo na próxima questão para você. Qual a sua avaliação da política do governo do PT? E vale lembrar ainda, Rosana, que nós estamos falando de um número que a gente abordou, o feminicídio, que tem registro, porque pode ter muito mais que está ainda registrada subnotificada. Exatamente, né? Como desaparecida ainda. Então, isso daí pode realmente ainda ser um número muito maior. Se a gente for ver sobre um ano que foi de 1.400 feminicídios registrados para este ano, olha só. Já estamos em 1.000 e não estamos nem no meio do ano. Exatamente. Então, realmente, isso é gravíssimo. E sobre o governo do PT, realmente, infelizmente, nós estamos nesse desgoverno, né? Infelizmente, nós estamos onde temos um presidente que não nos representa, Ele realmente também é uma pessoa agressiva. Então, assim, como que um líder, né, os que estão abaixo dele, vai fazer o quê? Exemplo. O exemplo arrasta. O nosso exemplo arrasta. A liderança que a gente segue arrasta. Então, infelizmente, é o desgoverno que nós temos. As mulheres realmente estão desprotegidas com este governo. E não só as mulheres, as crianças também. E nós temos a chance de mudar tudo isso no final do ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Né? Ninguém aguenta mais 4 anos de PT. Não. Agora, Tchê, fala para mim sobre a sua história como uma mulher empreendedora. E já faz uma análise para mim do empreendedorismo no Brasil também e como a mulher se posiciona nessa situação e nesse contexto. Sim. Como você mesmo falou, eu sou bacharel em Direito, mas eu me formei aos 15 anos na área da beleza e construí uma boa parte da minha jornada na área da beleza. Depois que eu fui para outros negócios, na transportadora, área da logística, e aí também na questão do estúdio de podcast, a apresentação, e fui galgando aí, trilhando essa jornada. Com isso, mas eu vou te falar uma coisa, a área da beleza me trouxe muita experiência de lidar com as pessoas, muito jogo de cintura para lidar com cada mulher, com cada vida que sentava ali naquela cadeira. Então, eu digo assim, que essa experiência e que essa troca me trouxe muito a questão de lidar com o outro, de saber me posicionar, entender que cada um tem uma postura, que cada um é colérico, outro é sanguíneo, outro é fleumático e assim caminha a humanidade. E a gente tem que ter melancólico, tem que ter essa flexibilidade. Então, achar o meu. Exato. E isso me trouxe essa flexibilidade. Quando eu fui para a parte de escritório da minha empresa, e aí eu lidei com muita gente, tanto clientes, colaboradores, e aí fui galgando essa linha empresarial em Alphaville.
Então, eu falo que Deus foi me colocando para ter jogo de cintura até chegar no território político. Porque aqui, nesse território, aí que a mulher tem que ter muito mais jogo de cintura. Porque existe sim um preconceito, Sim. né? Existe sim de olhar e falar, ah, coitada. E a gente já saber, e a gente fala assim, tá tudo certo. Tá tudo Você certo. já enfrentou preconceito na sua área, porque empreendedorismo e política tem muita relação também, né? Sim. Só que na política eu acho que ainda a escala é maior. Muito maior. Você sabe que no meio empresarial, verdadeiramente falando, eu nunca sofri preconceito. E olha que eu sentei em várias mesas de vários ecossistemas. E por passar credibilidade e ter uma história já trilhada, então realmente eu não recebi esse tipo de preconceito em mesas, em grandes mesas, sabe? Agora, na política, o olhar, né? E graças a Deus eu sou evangélica cristã, tenho o Espírito Santo aqui me conduzindo o tempo todo e ele nos revela o tempo inteiro o que a gente tem que cuidar, o que a gente dá um passo para frente, dá um passo para trás. E a política, só o olhar, a gente já entende o coração dessa pessoa. E graças a Deus eu tenho esse tato e tá tudo certo. A gente adquire uma sensibilidade na Sim. política pelo fato de lidar com muitas pessoas. Na minha trajetória como jornalista, eu sempre lidei com gente também. Então, às vezes meu marido fala assim, você tem sexto sentido. Não é sexto sentido, né? Que muitas pessoas passaram pela nossa vida, Sim. muitos contatos, e hoje também no olhar eu identifico se aquela pessoa está com uma boa intenção, não está, muitas vezes. E isso é qualidade feminina também, sim, né? com certeza, com certeza. A gente fala que é o instinto feminino, o instinto maternal, que ainda aflora muito mais, né? Mas é Deus, né? E você pretende levar essa tua experiência para a política e trabalhar com esse segmento? Com certeza, com certeza. Até porque, olha, o mundo empresarial está sofrendo demais com o governo atual. Então, nós temos o registro de mais de 80%, né, da população com nome no Serasa. Então, uma inflação que os empresários não estão aguentando. Juros altíssimos. Então, com isso, eu vou levar, sim, essa pauta dos empresários para o setor político, sim. Eles precisam de ter uma liderança que precisa olhar por eles também, porque está sofrendo. Então, o mundo feminino sofre, as crianças sofrem, e o nosso olhar, eu falo muito que realmente o que pode e o que vai consertar uma nação são as sementes que a gente planta. E essas sementes são as crianças. Não é à toa que a gente fala que as crianças é o futuro de uma nação. Hoje, nós estamos colhendo o que semeou lá atrás, que é esse povo violento, infelizmente, completamente disfuncional, com famílias disfuncionais. Por quê? Porque realmente a política do PT, a política da esquerda, semeia isso. Semeia para que não avance, para que as famílias sejam destruídas, porque elas são base, elas são rocha. E quando isso é atacado, aí tudo vira disfuncional. A empresa vai ser disfuncional e tudo vai ser. Então, nós estamos aqui em um partido do PL, com esses princípios e valores, para realmente lutar pela família. Porque são a rocha, é o alicerce. E essas crianças e os adultos, os pais, precisam entender que é necessário, sim, você estudar para ser pai e mãe. Porque se nós não estudamos para isso, nós criamos crianças agressivas. E de forma não intencional, mas porque não sabemos. E a falta de conhecimento nos traz toda essa colheita, infelizmente. E é uma inversão de valores, porque a forma de governar do PT, com toda essa visão que nunca deu certo, que é o socialismo, ele forma uma rede de tutelados, de dependentes. Você falou das pessoas que estão endividadas, 100 milhões de brasileiros recebem algum tipo de auxílio do governo, e desse jeito, né, barrando o conhecimento, porque o próprio presidente falou em vários momentos em seu discurso que quando as pessoas adquirem um pouco mais de conhecimento, não votam mais no partido deles e não acreditam mais no que eles pregam. E é realmente isso. E a nossa missão, porque a mulher tem um jeito diferente, sim, de chegar até as pessoas e de alcançar com a nossa credibilidade, com o nosso olhar, com o nosso entendimento. E nós temos uma missão muito importante na política, Tcheme.
Sim, com certeza. Eu falo que esse governo do PT, ele trabalha na manipulação. O que ele sabe fazer é manipular. Então, e essa manipulação que eles trazem causa essa cegueira que as pessoas, infelizmente, não enxergam um palmo à frente. Defende, defende, defende. O presidente tem tantas falas como esta, né, que começou a estudar um pouquinho, não vota mais no PT. Mas fora essa fala, quantas outras tem provando, mostrando o quanto ele não quer que as pessoas tenham conhecimento, quanto ele não quer que essas pessoas avancem. Então, que partido é esse que as pessoas estão tão cegas que não enxergam que ele precisa das pessoas estarem ali sendo manipuladas e dependente do governo? Verdade. Nós não queremos ser dependente do governo. Nós somos dependentes exclusivamente de Deus, mas independentes, somos livres, não estamos no cativeiro. E eles querem esse cativeiro. Tcheme, vamos passar para o próximo quadro. Mito ou verdade sobre você? Agora queremos saber um pouco mais da sua história. Então, tem umas frases que eu vou te falar e você vai falar se é mito ou se é verdade sobre você, sobre a sua personalidade. Mito ou verdade? Você sempre teve perfil de liderança desde jovem? Verdade. Desde os 8 anos eu comecei já a ter esse perfil de liderança, de governar. Começou como? Na escola? Na escola, vendendo coisas porque eu queria ser independente financeiramente, não gostava já de pedir dinheiro para o meu pai, para minha mãe. Então, eu já gostava de fazer isso desde os 8 anos de idade. E empreender cedo foi essencial para a sua visão de negócios hoje, mito ou verdade? Verdade. Você empreendeu desde cedo? Desde cedo. Como começou? Comecei com 8 anos vendendo bala, doce, gelinho, depois ovo de Páscoa e fui crescendo e aprendi a fazer matemática que a minha mãe já colocou no salão. E aí eu fui trabalhando sempre, então, desde os 8 anos eu empreendo. Sua formação em Direito influenciou diretamente a sua atuação política? Não, não foi. E vou falar uma coisa. Eu me formei em Direito, foi maravilhoso, trabalhei no Tribunal do Júri, foi espetacular. E me trouxe realmente muito conhecimento. Mas o Direito não foi, porque realmente eu nunca fui muito de exatas, sempre gostei muito de humanas. E aí eu fui para esta área e me apaixonei pela área do direito, né? Mas a política em si foi quando o presidente Bolsonaro não foi reeleito e eu estava na sacada no meu quarto e não foi intencional, mas isso começou a acontecer a partir dali, o que é Deus, né, no nosso caminho. Eu pensei assim, Senhor, o que será que eu posso ajudar junto nessa nação? O que dá para ser feito junto ao presidente Bolsonaro? E foi isso. Foi um dia que eu fiquei muito triste. Passei alguns dias, acho que milhões de brasileiros. Milhões ficaram. Eu me lembro também exatamente onde eu estava quando teve o resultado da eleição. Foi bem triste para todos nós. Foi isso. Foi nesse momento que eu joguei isso para o universo, né, para Deus. E Deus foi me colocando em lugares de governo. Agora, Tcheme, transitar entre diferentes áreas, empresarial, social e político, foi um desafio para você no início? Como você superou esse desafio? Nunca foi um desafio transitar nas áreas do mundo empreendedorismo empresarial. Nunca foi, até eu chegar em Alphaville. Alphaville são os tubarões. Ali realmente teve um desafio, mas que eu entendo que faz parte do meu processo. E eu soube levar muito bem com o jogo de cintura, mas a política realmente foi tudo um preparo até chegar na política, porque no universo da política, sim, nós precisamos ter muito jogo de cintura. Agora eu vou pedir para passar para o próximo quadro, que é perguntas que nenhum brasileiro quer responder. Eita, mas vamos a Tcheme vai. Então, vamos lá. Você começou a empreender aos 15 anos. Com essa trajetória, como essa trajetória mudou a sua visão sobre liderança e independência feminina? Nossa, aos 15 anos eu comecei a entender a minha independência financeira. Você fala, nossa, mas com 15 anos mas porque eu já não precisava pedir dinheiro para minha mãe, para o meu pai, né? Claro que dentro de tantas coisas eles estavam ali, né? Aquele suporte, aquele apoio, mas para
para as coisas que a TM queria, eu conseguia tranquilamente ali multiplicar. Então, ali foi o início. Foi a minha jornada inicial do mundo empreendedor. Com a formação, depois lidar com as mulheres. Lidar com as mulheres, porque eu sempre atendi o público feminino. Comecei a atender o público masculino, mas eu deixei, porque por conta de assédio, vamos falar tudo, né? Não é por conta de assédio. E aí eu Mas deixei... como assim assédio? Qual foi o tipo de assédio? Cadeira. Na cadeira, você fica muito próximo. E aí começa com piadas que acreditam que são brincadeiras, mas que você não há necessidade. Uhum. Então, com isso, eu me afastei de atendimento masculino. Porque vinha com um olhar de ficar próximo, de soltar piadas. Então, eu preferi já excluir esse atendimento, já que também não cabia no meu perfil, sabe? Também já era algo que eu já não gostava tanto assim desse universo, porque a forma de comunicação é diferente. Né? O homem quer conversar num salão de beleza sobre os carros, jogo. Então, é um outro bate-papo, né, do universo masculino. Porque você está ali no momento de descontração. A mulher vai lá também no momento de descontração. Sim. Então, você tem que atuar. E como tem essa questão do olhar masculino, de estar próximo por conta de uma mulher, e aí esse olhar eu não quis para mim. Então, eu me afastei, deixei com meu irmão todos os atendimentos masculinos e os outros colaboradores, e fiquei só com as mulheres. E isso me trouxe muita experiência de lidar com mulher, do universo feminino. Você já contou um pouco de como você teve essa percepção de que na política você poderia impactar a vida das pessoas. Eu gostaria que você descrevesse um pouco melhor, assim, mais aprofundado esse momento. Sim, eu comentei que foi lá atrás, né? Foi uma semente lançada. Mas aí, ao ver tantas injustiças, tantas pessoas a gente fala assim, que espaços vazios serão ocupados por pessoas boas ou ruins. Infelizmente, no universo da política, hoje, nós temos, em sua maioria, o ruim. E essas cadeiras precisam ser retiradas. E pessoas boas, com princípios e valores, que queiram fazer a diferença, precisa assumir esse papel. E pessoas novas precisam se levantar. Eu falo, eu não sou herdeira política, e eu não faço da política como um reinado. Não existe ego nem poder. Eu venho para isso, para realmente somar. E o que falta para você para que mais mulheres ocupem esses espaços de liderança, de governança no Brasil? O que está faltando, na sua opinião? Eu acredito, Rosana, que falta que mais mulheres acolham mulheres. Porque os homens vão acolher muito pouco. Vai ter um outro olhar também. Agora, a mulher precisa parar de lidar com disputa, e sim com acolhimento, em apoio. Sabe, na minha vida, o que me fez, na minha essência, eu acredito, prosperar, é porque, independente de ter comércios, né, nessa parte empresarial, eu nunca vejo da mesma área atuante como concorrente. Isso eu nunca fiz. Nunca fiz. Eu acredito que tem lugar para todos. Sim. O sol nasceu para todos. E que você vai entregar o seu melhor. Se você entregar o seu melhor, não existe concorrente. E o que é para você, é para você. Eu não quero do outro, eu quero o meu. Então, esse meu posicionamento eu sempre trouxe do mundo empresarial. E na política, eu trago a mesma essência. Eu não tenho que mudar o que eu sou. Eu só preciso ser polida referente ao que eu vou falar, né, a minha comunicação, mas nunca deixar o meu posicionamento, a minha identidade de mulher feminina, e que eu estou sim para liderar, para falar sobre mulheres e para proteger essas mulheres que a gente precisa tanto, porque elas ainda são. A gente fala que tem tantas vozes, e temos, como a sua, né, a sua, da Michelle Bolsonaro. Que voz, que espetáculo, né? Então a gente vê pessoas de Deus nessa liderança, mas a gente precisa de mais. A gente precisa desocupar esses espaços que estão ocupados com pessoas sem princípios e sem valores. Porque não tem vazio, né? Um espaço vazio. Se não for ocupado por pessoas boas, as pessoas ruins, elas vão se perpetuar na política. E isso que você falou, Tieme, esse posicionamento seu leva uma reflexão, porque é um traço cultural das mulheres. Falar, a mulher não apoia a mulher, mulher compete com mulher. E se a gente parar para refletir, não é verdade.
porque as mulheres, elas são amigas das mulheres, elas se abrem muito mais com as mulheres. Quando uma mulher está num hospital, ela sempre está dando um apoio. Se você está com um problema, é uma mudança. A gente tem que quebrar esse paradigma, porque as mulheres, elas têm esse instinto cuidador, de acolhimento, ela é mais emocional. Então, isso precisa ser aflorado também na política. E temos tido alguns avanços, né, nessa área de cooperação, mas ainda há um longo caminho pela frente, porque nós temos que vencer esses preconceitos, né? Esses pré-conceitos que a gente tem sobre as mulheres, sobre como culturalmente nós fomos ensinados. Né? É verdade, mas isso realmente foi culturalmente ensinado e causa mesmo esses bloqueios para que não tenha esse avanço. Se nós formos ver uma questão governamental, quantas mulheres estão lá dentro e quantos homens? Exatamente. Né, na sua proporção. Então, as mulheres também, chega a um certo caminho, fica com receio e realmente recua. Também tem isso, mas os homens também fazem. Então, eu sinto que a política ela é difícil para as mulheres porque nós temos que provar mais. 2, 3 vezes mais temos que trabalhar para sermos reconhecidas. E quando somos reconhecidas, o ambiente nos coloca rótulos. Então, se você, na política, é uma mulher firme, você é arrogante. Você é arrogante. Se você é uma mulher mais doce, você é a fraca. Sim. Se você se exalta ou se você tem um tom numa liderança mais ríspido, você é louca. Ou você está de TPM, não é assim? Sim, eu concordo. Né? Já passamos por muitas situações. Eu sou vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes, que é essencialmente masculina ainda. Mas estamos vencendo isso, porque muito mais mulheres capacitadas estão entrando na política. Sim. Mas ainda é um grande desafio a ser vencido. Então, quanto mais mulheres nós tivermos em posições de destaque com as suas competências, mais nós vamos conseguir vencer esse preconceito. A mulher ela é muito emocional, né? E com isso acaba afetando muito mais. Então ela fica mais chateada emocionalmente. Eu falo que eu, por vir da cultura japonesa, já não sou tão assim. Eu tenho essa minha essência, que eu tenho essa minha feminilidade, mas eu não sou emocional. Referente às mulheres, eu sou bem pouco emocional, por conta da cultura japonesa, que é realmente diferente o que nós somos criados, né, digamos assim. Mas as pessoas falam, não, muita gente se machuca quando ouvir dizer, ou críticas, né? E eu tenho comigo que eu tô nem aí para crítica. Isso é na minha essência, tô nem aí, não quero saber o que você pensou, o que você deixou de pensar. Eu quero saber o que eu me comprometi com Deus e se diante daquilo que eu carrego, que é essência e valores e os princípios, está ok? Está ok. Ponto. Então, eu tenho muito disso, de realmente o que o outro fala. Eu não já ligo. se acostumou a ser blindada. Blindada, pela graças sua a Deus. trajetória. Sim. Uma pergunta sem filtro para você, Tcheme. Qual a verdade que ninguém fala sobre liderança feminina no Brasil? Nossa, a verdade que ninguém fala. Que é um desafio, todo mundo fala, né? Mas não vive. Não vive. E realmente é muito desafiador. E a política é muito mais. Muitas pessoas falaram, Tcheme, você está preparada? E eu já entendia a intenção, né, por trás, né, o que estava ali sublimado nessas palavras. E eu falei, sim, estou preparada. E eu tenho quase certeza que a pessoa pensava, ela não sabe ainda. Uma vez falaram para mim, assim, um político experiente, quando lá em 2018 eu estava também lutando para ser candidata, um político falou, você está preparada? Eu falei, estou, porque a gente sempre está, sim, né? Nós sim, estamos preparadas pela sim. vida, pelas Exato. experiências, pelas nossas profissões. Mas ele falou, não é esse preparo que eu estou perguntando. Você está preparada para lidar com as frustrações? Isso. Porque ser político é dormir com a traição e acordar com a ingratidão. Meu Deus. E aquela frase soou sem sentido para mim, porque eu não era política ainda. Sim. No decorrer dos anos, nunca fez tanto sentido.
E é o que você é muito ligada à fé, você Sim. tem, né, bastante esse lado voltado para a religião, e a política bem feita, ela é um amadurecimento espiritual. Isso, concordo plenamente, Rosana. E essa sua fala, infelizmente, né? É isso mesmo. Gente, acordar com a ingratidão. Dormir com a traição e acordar com a É. ingratidão. Aí você me lembrou um amigo também, quando eu falei para ele da decisão, que ele já é do universo político, ele falou assim: Cheme, você tem certeza? É um meio onde cobra engole cobra. Ele falou assim: eu conheço a sua trajetória, eu conheço a sua família, e eu sei que você não precisa disso. Eu falei: mas isso não é sobre mim, eu estou aqui para servir. E se eu tenho esse posicionamento de servir, eu vou até o fim. Então, indiferente, a gente tem que saber lidar com frustrações. A vida a gente não só ganha, a gente também aprende com os erros. Né? Então, não tem como eu falar assim: olha, de tudo que você viveu, tem algo que você se arrependa ou não se arrependa? Claro que tem. Faria diferente hoje, mas com a minha maturidade de hoje. Naquela época eu faria do mesmo jeito. Mas eu aprendi e tá tudo certo. E que recado você pode dar para as mulheres? Assim, hoje você está se levantando para ser uma candidata, né, uma pré-candidata. E tem muitas mulheres que estão nos acompanhando, talvez tenham despertado também, mas não sabem como. Foi difícil até você achar um partido que pudesse lhe compreender e lhe estender a mão? Como elas devem começar? Eu vou falar que não foi difícil, porque na minha essência o PL já estava. Então, na minha mente, na minha procura, já seria o PL. E eu fui muito acolhida neste partido. Eu tenho muito a agradecer. E essa questão da mulher se levantar é realmente fazendo a diferença dia a dia. Porque é impressionante, mas os destinos, quando a gente pode falar de destino, ele chega àquele lugar. Ele chega. Se é o seu chamado, se é a sua vontade, se é o que você declara que você quer fazer a diferença, que você está com a cabeça disponível para servir uma nação, esse lugar, ela não precisa empurrar, ela não precisa quebrar portas, ela não precisa. Essas portas vão se abrir naturalmente. E claro, você precisa estudar, entender o que é, né, o universo político e entender ao cargo que você vai estar ali, se disponibilizando, mas ter um preparo consciente sobre isso. E que depois, com certeza, as portas vão se abrir, vão procurar Rosana do Vale para ajudar e com certeza vai ser uma grande apoiadora dessas mulheres, com certeza. E quantas outras mulheres. E uma coisa que eu quero te dizer, o que realmente me incentivou muito a estar na política foi referente à injustiça, principalmente aos presos de 8 de janeiro. Então, isso é algo que realmente precisa mudar. E precisamos ter mais voz. E precisamos ter mais poder sobre isso. Você concorda que a justiça no Brasil perdeu a mão? Infelizmente. Você como um bacharel em Direito? Infelizmente. Perdeu a mão. Eu acredito que muitos alunos de Direito e pessoas formadas em Direito se decepcionaram, porque, infelizmente, a lei não é cumprida. Não está sendo cumprida como deve ser, sem ética nenhuma, simplesmente por um autoritarismo, pelo poder que acredita que se tem, e se tem neste momento. Mas vale lembrar que só olhar a história aí, o percurso de tudo, todo tirano cai, toda tirania cai. E a queda, quanto mais alto, maior o tombo. Isso mesmo. Eu ouvi de um advogado muito experiente também, um jurista, uma frase que também serve para a nossa reflexão. E a frase diz assim: a justiça implacável é a pior das injustiças. É isso mesmo. Porque a justiça não compete tratar a todos iguais, mas tratar os diferentes também de forma diferente e ver a equidade nas ações. É isso mesmo. Que é o que não vem acontecendo no nosso país, né? Você sabe que no 8 de janeiro, a minha mãe estaria neste local. Ela já tinha 77 anos. E ela queria ir, reunir umas amigas. Iam.
Só que eu e meu irmão não poderíamos acompanhar. Por elas já terem muita idade, a gente falou assim, mãe, vão por aqui, onde tem, né, os locais de manifestação, porque a gente não vai poder acompanhar você. E elas não foram. Podia ser com qualquer um de nós. Ela poderia ter ido e ter falecido no presídio. Isso mesmo. Aí a nossa missão aumenta ainda mais e a nossa responsabilidade. Tieme, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo, uma jornalista como uma empresária. E com certeza nós vamos fazer grandes parcerias, tá bom? Eu agradeço, viu, Rosana? Que você tenha muito sucesso. Amém, você também. O nosso podcast Mulher Pode fica por aqui, mas não nos acompanhe, porque vamos fazer nessa temporada muitas conversas para você conhecer as lideranças femininas que estão à frente do PL Mulher. Um beijo para você e até a próxima.